O que é o luto? Luto é uma doença? Quem vive o luto esquece da pessoa que faleceu? Qual a diferença entre o luto normal e o luto patológico? Quer saber? Então vem comigo que eu vou te responder todas essas perguntas nesse vídeo. Olá, eu sou Gessé Bittencourt, sou psicólogo, atendo online pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo e presencial aqui na cidade do Guarujá. E hoje eu vou falar com você sobre o luto. Mas antes, só uma perguntinha. Já se inscreveu nesse canal? Então clica aqui no sininho. Assim você me ajuda a alcançar mais pessoas e vai ser notificado cada vez que aparecer um vídeo novo por aqui. Apesar da morte estar presente em nossas vidas, este é um assunto que nós não gostamos de falar ou pensar sobre isso. E isso nos causa um grande problema, porque quando a morte acontece ao nosso redor, nós temos dificuldade em aceitar, compreender o que aconteceu e também em seguir em frente. Hoje nós vamos falar mais do luto pela perda de uma pessoa amada, mas o processo de luto ele não acontece só por causa da morte de alguém. Ele pode acontecer após um divórcio, o término de um relacionamento, a perda do emprego, o recebimento de um diagnóstico de uma doença grave e outras mudanças que podem acontecer bruscas na vida. Mas Gessé, o que é o luto? Para responder essa pergunta, eu gosto muito de fazer uma comparação entre o luto e uma ferida física em nosso corpo. Imagine agora que você estava andando de bicicleta, caiu, se machucou e ficou uma ferida muito grave no seu braço. Essa ferida ela vai ficar aberta por um tempo, depois vai começar a sarar e ficar só a cicatriz, não é verdade? Agora me diga, com essa ferida grave aí no seu braço, você vai conseguir agir normalmente? Não, né? Você vai conseguir fazer normalmente tudo o que você fazia antes de se machucar? Também não, né? Com essa ferida grave no seu braço, você vai ter que fazer as coisas mais lentamente. Isso quando conseguir fazer, e vai ter coisas que você não vai conseguir fazer porque está ferido, não é mesmo? Então, depois de se machucar, você vai lidar de forma diferente com tudo, até que aos pouquinhos o seu corpo se recupere daquela ferida, não é mesmo? A mesma coisa acontece quando nós perdemos uma pessoa amada. A perda de um ente querido causa em nós uma ferida emocional muito grave. Na hora que uma pessoa importante na sua vida vai embora, a ferida é aberta e o processo de luto começa. Depois que a ferida é aberta, começa a doer. Por isso você tem dificuldade por um tempo de continuar agindo normalmente, de continuar fazendo tudo o que você fazia da mesma forma. Aí é normal você ficar triste, sentir raiva, se isolar, sentir aquele aperto no peito, solidão, ansiedade, querer ficar quietinho ali no seu canto, não ver muita graça em coisa que antes você gostava e até mesmo ter alucinações. Sabia que tem gente que começa a ver e ouvir a pessoa que faleceu? Mas isso é normal, não é um transtorno, tá? Tudo isso acontece por quê, Gessé? Porque você está tentando curar essa ferida emocional que está aberta aí. É isso que é o luto. É o processo de cicatrização de uma ferida emocional que está aberta aí dentro de você. Gessé, então quer dizer que quando uma pessoa está de luto, ela não está doente? Não! Ela só está machucada. O luto é o processo de conseguir diminuir o sofrimento que foi gerado pela ausência de outra pessoa. E é uma reação normal que o ser humano passa para se adaptar a essa perda. O luto nada mais é que um caminho que você começa a trilhar quando um ente querido se vai. E nesse caminho você vai viver intensas e diferentes emoções e reações que vão te levar a um processo de reconstrução. E não se preocupe, viu? Porque não existe uma forma normal ou errada de viver o luto. Cada pessoa vive o luto de uma forma diferente, em um tempo diferente, dependendo das suas experiências de vida, da sua personalidade e da cultura em que vive. Da mesma forma que cada corpo humano leva um tempo diferente para curar uma ferida física, no processo de luto também,
Cada pessoa vai ter um ritmo diferente para tentar reestabelecer o equilíbrio emocional agora com a falta daquela pessoa. Uma ferida física pode cicatrizar normalmente ou pode ter alguns problemas durante o processo de cicatrização, como uma infecção, não é mesmo? O processo de luto também pode ser assim. Ele pode seguir um caminho saudável, onde a pessoa vai aprender a viver sem a pessoa amada e depois de um tempo vai seguir sua vida, ou ele pode infeccionar também, ou seja, pode ter algumas complicações e aí aparece o luto patológico. O luto patológico, ele acontece quando a fase natural fica mais intensa e demora muito mais para passar. Gessé, como eu sei se o luto que eu estou vivendo é patológico? Como eu já disse, não tem tempo certo para superar a perda de uma pessoa amada. Cada um lida e aceita da sua maneira. O luto patológico, ele acontece quando a pessoa tem dificuldade em continuar com a sua vida depois da perda. E os seus pensamentos e as suas atitudes estão sempre ligados naquela pessoa que se foi. Quando o luto se torna patológico, a pessoa não consegue se desligar do ser que partiu e começa a ter prejuízo na vida. Por quê? Porque ela deixa de fazer as tarefas do dia a dia, como limpar a casa, ir ao supermercado, ela não vai mais trabalhar, ela para de interagir com outras pessoas ou começa a ter alguns comportamentos que são prejudiciais para a sua saúde, como por exemplo, utilizar bebida alcoólica, cigarro, drogas ou aumentar o uso dessas substâncias. Mas, Gessé, como que eu faço para tratar o luto patológico? Nesse caso, a pessoa vai precisar da ajuda de um psicólogo, tá? Para poder cicatrizar essa ferida. Com a ajuda da psicoterapia, a pessoa vai conseguir pensar na morte sem se sentir culpada, revoltada ou ansiosa. Agora vamos lá. Depois que aquela ferida grave no seu braço fecha, fica uma cicatriz, não é verdade? Sempre que você olha para aquela cicatriz, você lembra do que aconteceu, de como foi dolorido o processo de cura, mas a cicatriz não dói mais, não é mesmo? É isso que acontece depois do período de luto. Depois do luto, você não se esquece da pessoa amada. Você se lembra dela, mas a falta dela não vai doer como doía durante o luto. Gessé, quer dizer que depois que eu viver o luto, eu vou esquecer da pessoa amada? Não! A pessoa amada sempre vai estar aí no seu coração, nas suas lembranças, mas após viver o luto da forma correta, não vai doer mais, vai ficar aquela lembrança gostosa, sabe? Se você tiver alguma cicatriz no seu corpo, você vai ver que a pele onde ocorreu aquele machucado nunca mais foi igual era antes e nunca mais vai ser. Mas hoje não dói mais como doía quando a ferida estava aberta. Assim é após o período de luto. Você nunca mais vai ser como era antes, mas também não vai doer como doía quando a ferida estava aberta. Após o período de luto, você vai se sentir melhor e isso é normal. Não significa que você está traindo ou abandonando aquela pessoa que faleceu, viu? O que vai acontecer é que a perda não vai ter mais um papel central na sua vida. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa não vai ser mais importante para você. O processo de luto, ele não é um período fácil, mas é um tempo que você precisa se olhar e viver aquele momento com todas as emoções que aparecer. Tudo isso faz parte do processo de cicatrização dessa ferida emocional. Mas lembre-se, todo processo de luto tem um começo, meio e fim. Por isso você precisa viver o luto para não viver para sempre de luto. Conhece alguém que perdeu um ente querido? Encaminhe esse vídeo para ele, para que ele possa aprender a lidar com o luto de uma forma melhor. E não se esquece de deixar o seu joinha aqui, viu? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.